Se você está pensando em financiar a construção da sua casa pela Caixa, provavelmente já deve ter se perguntado: como funciona o pagamento? Será que eles liberam tudo de uma vez? Preciso comprovar os gastos com notas fiscais? A maioria pensa que o banco deposita o valor total logo após assinar o contrato na Caixa, o que é um processo cheio de burocracia com comprovação de cada centavo gasto. Esse, na verdade, é o maior erro, tá? Porque a maioria das pessoas acham que vão receber uma bolada de dinheiro logo no início da construção e depois se viram aí para construir. Ou então que vão precisar guardar pilhas de notas fiscais e fazer uma prestação de contas detalhada todos os meses. A verdade é que o sistema da Caixa é muito mais inteligente e simples do que parece. E existe até uma estratégia pouco conhecida para começar a construir com o dinheiro do banco, algo que 80% dos profissionais que trabalham com obras financiadas nem sabem que existe. Eu já gerenciei mais de 30 milhões em obras financiadas e vou te mostrar exatamente como funciona na prática. Então, vamos ao que interessa. Primeiro, eu vou te explicar as duas modalidades de financiamento e as suas principais diferenças. Depois, o sistema real de liberação por etapas. E por último, e presta bastante atenção aqui, o segredo para receber até 20% do valor antes de começar a sua obra. É uma informação que pode mudar completamente o seu fluxo de caixa durante a sua obra financiada. Então vamos lá. Ponto 1. As duas modalidades, SBPE e Minha Casa Minha Vida. Antes de tudo, você precisa entender que existem duas modalidades principais de financiamento na Caixa, o SBPE e o Minha Casa Minha Vida. E cada uma tem as suas particularidades no recebimento do dinheiro. O Minha Casa Minha Vida é voltado para famílias com renda de até 12 mil reais mensais que não tenham outra casa no nome. Os juros são os menores juros do mercado. Pode começar em 4% ao ano, é muito baixo. Já o SBPE é mais flexível, sem limite de renda e financia imóveis de até 2,25 milhões. Porém, os juros são bem maiores que no Minha Casa Minha Vida. Então, na prática, funciona assim. Se você se enquadra no Minha Casa Minha Vida, vai pagar juros mais baixos e ter condições melhores. Mas, se a sua renda passa de 12 mil reais ou você já tem outro imóvel no nome, automaticamente você vai para o SBPE. E aqui vai um detalhe que pouca gente sabe. No Minha Casa Minha Vida, a Caixa financia até 80% do valor do imóvel, ou seja, são 20% de entrada. No SBPE, dependendo da tabela que você escolhe, pode ser de 70%, ou seja, 30% de entrada. Você pode perceber que isso impacta diretamente o quanto de entrada você vai precisar. Entender isso é crucial porque define quanto dinheiro você precisa ter guardado antes de começar a sua construção financiada. É a diferença entre precisar de 40 mil reais ou 100 mil reais de entrada. Saber a sua modalidade correta evita surpresas desagradáveis, como uma entrada maior, parcelas mais caras e menor dinheiro liberado pela Caixa. Por isso, um especialista em obras financiadas é essencial nesse processo. Ele vai te enquadrar na modalidade correta, caso você tenha dificuldade, além de elaborar o estudo de viabilidade, permitindo que você pague uma entrada menor, parcelas mais baratas também e consiga financiar valores maiores pela Caixa. Sempre tenha um especialista te guiando nesse processo. Mas beleza, você já sabe em qual modalidade se encaixa. Agora vem a parte que todo mundo erra. Como o dinheiro realmente chega na sua conta. Chegamos ao ponto 2, sistema de reembolso por etapas. A liberação do dinheiro acontece por etapa, e essas etapas são definidas no cronograma dentro da PCI, que é a proposta de construção individual. Essa é uma planilha obrigatória preenchida por um engenheiro ou arquiteto especialista em obras financiadas. Cada etapa da PCI equivale a um mês de construção. Você executa uma etapa, comprova com a PLS, que é a planilha de levantamento de serviços, e recebe o dinheiro de volta. Eu vou te dar um exemplo real. Você começou a obra, gastou 20 mil do seu próprio bolso no primeiro mês. O engenheiro preenche a PLS, mostrando o que foi feito com fotos, porcentagens executadas. Então a Caixa, ela te reembolsa. É isso mesmo que você ouviu, é reembolso. Você primeiro executa, comprova depois e recebe. Executa e recebe até terminar a construção. E não precisa de nota fiscal. A Caixa ela não quer ver comprovante de compra de material ou pagamento de pedreiro. O que ela quer é a comprovação física da execução, ou seja, as fotos da obra provando que você está usando o dinheiro para construir. Esse sistema de reembolso é genial porque ele protege o banco. Ele só paga pelo que realmente foi construído. Mas para você significa que precisa ter capital de giro. Não dá para começar uma obra financiada zerado. Você já percebeu isso aqui. Essa é a função da entrada, tá? Bancar a primeira etapa enquanto espera o reembolso da Caixa. Tá bom, mas e se eu te disser que dá para virar esse jogo? Que existe uma forma de começar a obra com dinheiro do banco, sem precisar usar todo o seu recurso próprio logo no início. Presta atenção aqui que nessa próxima parte ela é ouro puro, tá?
Ponto 3. O segredo da antecipação dos 20% no SBPE. Veja bem, no SBPE existe uma estratégia que poucos profissionais conhecem de fato e menos ainda sabem aplicar corretamente. Você pode adiantar até 20% do valor financiado desde que não use o fundo de garantia como parte da entrada. Isso significa que você pode receber esses 20% antes de começar a sua construção. Funciona assim, eu vou te explicar melhor aqui. Esses 20% correspondem às duas primeiras etapas do seu cronograma que foi definido na PCI. Você recebe o dinheiro, executa essas duas etapas e a partir da terceira etapa volta para o sistema normal de reembolso. Por exemplo, em um financiamento de R$ 400 mil, 20% disso é R$ 80 mil. Você recebe esses 80 mil para começar a obra, executa e quando chega na terceira etapa, o engenheiro faz a medição, comprova e aí você recebe. E assim por diante, segue o jogo. Mas toma cuidado aqui, isso é estratégia de especialista. Tem que planejar o cronograma da PCI de forma inteligente para essa antecipação fazer sentido no seu fluxo de caixa. Essa diferença pode ser o que separa uma obra tranquila de uma obra sufocada financeiramente. Começar com o dinheiro do banco muda tudo no seu planejamento e pode desafogar o seu bolso no início da construção. Agora tem um último detalhe sobre a comprovação física que eu preciso esclarecer para você, porque é onde acontecem os maiores erros. Chegamos então a ponto 4, comprovação física, que é a PLS na prática. A PLS é o documento que comprova a execução. Nela consta o relatório fotográfico completo da obra e as porcentagens executadas até aquela vistoria. Como eu disse, ela é feita pelo engenheiro arquiteto especialista em obras financiadas. Essa PLS é como um atestado. A obra está nesse ponto, foram concluídas X% dessa etapa e isso é o suficiente para a Caixa liberar o seu pagamento. O processo é assim: o especialista em obras financiadas vai até a obra, tira foto de todos os ângulos da construção, preenche a PLS com as porcentagens. O proponente do financiamento, no caso você, e o construtor assinam essa PLS e envia para a Caixa. Quando eu acompanho o processo de clientes de outras cidades, que não é da minha cidade, eu oriento o construtor a tirar as fotos dos ângulos corretos da obra, porque tem lado certo para tirar as fotos. Ele me envia as fotos, eu preencho a PLS, envio para o cliente e o construtor e o cliente assina. E depois eles levam a PLS para o correspondente da Caixa enviar para a Caixa, para o gerente do banco. Em 24 horas ou 48 horas, o dinheiro já cai na conta do cliente, a conta do proponente do financiamento. E aí você usa esse dinheiro para pagar o pedreiro, material, tudo que você precisar para dar andamento na sua construção. E tem dois momentos especiais chamados marcos de vistoria, aos 30% e 85% de execução. Nesses pontos, a Caixa manda um fiscal para a vistoria presencial. Nesses marcos, o repasse pode demorar de 5 dias a 2 semanas. Então, se planeje para isso. Entender esse fluxo evita ansiedade e planejamento errado. Você sabe exatamente quando o dinheiro entra, quanto tempo leva e pode programar pagamentos de acordo. É a diferença entre uma obra que flui e uma que trava por falta de planejamento. Então é isso. A Caixa libera recursos por etapas através de um sistema de reembolso. Você executa, comprova com a PLS e recebe. No SBPE dá para antecipar 20% para começar com o dinheiro do banco. E a comprovação é física, não é financeira, sem necessidade de apresentar notas fiscais para a Caixa. Agora faz o seguinte, me segue lá no Insta que eu sempre abro caixinha de pergunta para tirar todas as dúvidas dos meus seguidores. E você pode tirar as suas dúvidas por lá também. Então, me segue lá no Insta. Financiar a construção não é questão de sorte ou burocracia infinita, é questão de conhecer as regras do jogo. E quem conhece as regras sempre leva vantagem no processo de financiamento de uma construção. E se você quer ter um acompanhamento de um especialista no seu processo, para garantir que cada centavo seja liberado no tempo certo, sem atraso, sem reprova e com economia, eu e a minha equipe podemos te ajudar nesse processo. Preencha o formulário que está aqui embaixo na descrição, que a minha equipe vai analisar os seus dados e então entrará em contato. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado por assistir. Nos vemos em breve. Eu sou o Lucas Valadão e fui!